Bem-vindos ao Mac Makers, o podcast de quem faz o Mackenzie. Eu sou a professora Érica de Figueiredo. Eu sou o professor Célio da Mata. Se você é mackenzista e quer conhecer as conquistas e curiosidades de tudo que acontece na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fique de olho no nosso podcast. Se você ainda não estuda aqui, é uma ótima oportunidade para começar a seguir a gente. Hoje a nossa entrevista é com a Apple Developer Academy Mackenzie, com os alunos André Miguel Arteca e Giovanna Mischer Santana, e o ex-aluno Gabriel Vicentim, que hoje trabalha como desenvolvedor no Mercado Livre. Turma, muito bem-vindos. Olá, gente. Bem-vindos, tudo bem? Muito obrigada por vocês terem vindo, aceitado o nosso convite. E hoje vamos conhecer, então, um pouquinho sobre a Apple Developer Academy Mackenzie. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Conta um pouquinho aí da Apple Academy. Como é que a gente faz para conseguir entrar? Como é que um aluno consegue entrar? Precisa ter alguma coisa específica para entrar? Como funciona mais ou menos o processo seletivo? A Apple Developer Academy Mackenzie é um projeto do Mackenzie com parceria com a Apple para justamente ensinar o desenvolvimento de aplicativos. Então, é um curso de 2 anos, em que nesses 2 anos todos os alunos vão aprender tanto a parte de programação quanto a parte de design para desenvolver aplicativos para o ecossistema da Apple. Então, para iPhone, iPad, Mac, Apple TV, até mesmo Vision Pro, então todos esses dispositivos. É um projeto de 2 anos, então a cada 2 anos tem um processo seletivo, então atualmente está na metade de uma turma, e isso significa que ano que vem nós teremos o processo seletivo. Então, e é uma coisa bem interessante, é um curso bem interessante, um projeto bem interessante no caso, porque ele é multidisciplinar. Então, por exemplo, eu estou no meu 8º semestre de design, então eu sou da FAO, mas eles não. Isso, eu faço sistemas de informação, eu tô no último semestre já da faculdade. E você? E eu tava cursando ciência da computação quando eu fiz, mas agora eu já me formei, então eu terminei a academy e a faculdade junto, e aí fui pro mercado de trabalho. E tem alunos também que são de publicidade, engenharia, já teve gente de psicologia, de direito que participou desse curso. O único requisito assim que você tem que ter é estar vinculado à faculdade durante 2 anos. Certo. Então, a galera do primeiro semestre pode entrar, quanto a galera do 4º semestre pode entrar. O importante é você ter mais 2 anos. Isso, então, qualquer pessoa pode. Tá. A gente, quando tenta conversar com os alunos para estimular essa participação, o pessoal sempre fica meio com medo por causa dos termos, né? Então, a gente tem back-end, front-end. Então, a gente que é da área de design, a gente conhece porque está todo dia conversando sobre isso. Né? Mas seria interessante se vocês pudessem falar um pouquinho o que é o back-end, o que é o front-end, onde atua cada um, se depois junta tudo, dá um panorama geral, porque assim, isso alivia para o aluno que está tentando entrar, para perceber que não é assim esse bicho de 7 cabeças também, né? Ok. Eu acho que, assim, lá na Academy a gente atua primordialmente com front-end, por conta de ser aplicações mobile. Então, a gente costuma fazer mais UI de aplicações, que nem tudo que é armazenamento, geralmente ou é armazenamento em nuvem pela própria Apple, e aí eu não sei em que detalhes técnicos que a gente pode entrar aqui, ou é armazenamento local, tudo usando os frameworks que a Apple já traz pra gente. Então, a parte do back-end, ela é mais voltada às vezes para quando a gente precisa, talvez, de um servidor ou hostear alguma coisa na internet. A gente precisa de pessoas ali que estejam dispostas a fazer parte do back-end, mas ali no ambiente de academy, qualquer pessoa pode ser back-end, qualquer pessoa pode ser front-end, qualquer pessoa pode ser designer. E aí a gente tem sempre mentores para ajudar a gente, então você não precisa ser mestre em back-end para saber fazer qualquer coisa de back-end. Você não precisa ter contato nenhum com o servidor, com armazenamento de dados antes, porque tudo lá a gente aprende assim na prática. Então a gente tem um projeto do zero. Legal. E aí a gente descobre o que a gente tem que fazer, a gente conversa, alinha com o grupo o que tem que ser feito. E aí a gente separa entre nós ali pessoas que vão ser responsáveis, pessoas que às vezes querem aprender mais sobre back-end. A gente geralmente escolhe fazer parte desse ramo, né? Mas o back-end ele é mais voltado para, geralmente, armazenamento de dados, ou então hostear coisas na internet. E o front-end é mais, acho que é a nossa praia, assim, o que a gente faz, né? Que é mais, por exemplo, jogos. Você pega
um elemento na tela, arrasta para outro lado. Então, é sempre mais voltado para front-end. Sim. Não. E uma coisa que é muito interessante que a Giovana trouxe, que é a parte de, tipo, se alguém quiser aprender, ela que vai fazer aquilo. Então, é um projeto profissional, mas uma coisa que a gente sempre alinhava em todos os projetos é o que você quer aprender quando você está fazendo esse projeto. Então, a gente não ficava só, tipo, beleza, vamos fazer um aplicativo incrível, um aplicativo perfeito, que a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. A gente focava também em, tipo, beleza, o que a gente quer aprender com isso? E eu acho que foi bem interessante, tipo, essa jornada. Eu acho que, tipo, o Gabriel consegue falar um pouco disso, tipo, justamente do nosso projeto final. Tipo, que a gente foi alinhando muito dessa questão, tipo, ele ficou bem na parte de justamente, tipo, depois de back-end e afins do É verdade. Nossa, final. E, tipo, foi uma coisa que a gente foi aprendendo, né? Tipo, cada projeto tinha uma coisa, assim, de aprender. E vocês conseguiram fazer um projeto, os 3 juntos, lá dentro? Sim. Os 3 juntos, mais 2 pessoas que não estão aqui. Ah, legal. Tinha mais duas. E cada um atuou em uma área ou foi assim, tipo, Não, todo mais mundo 3. fazendo todas as coisas? Mais 3 pessoas, verdade, mais 3 É. pessoas. Não tô lembrando da terceira, mas mais 3 eu confio nela. Mais 3. E me conta uma coisa, a trilha de aprendizagem, vocês que determinam ou existe assim, lá na Academy vocês têm, você tem que passar por isso, ou não? Cada um é meio que cada um segue uma trilha, como funciona? Que foi a Vou falar. Eu acho que depende muito do momento que você tá, né? Como o André falou, são 2 anos que a gente tem lá dentro. Eu não sei em quantos detalhes eu posso entrar aqui, mas eu posso garantir pra vocês que no começo do projeto, mas lá pro primeiro ano, tem muito mais a gente ser direcionado ao que a gente tem que fazer, né? Tem aquele nivelamento de conhecimento, porque não é todo mundo que aprende, que sabe programação que precisa entrar, né? Então, a gente não começa nem um pouco mexendo com aplicativos, a gente começa vendo processos, né? Vendo como as outras pessoas trabalham, não sei o quê. E aí, nesse momento, a gente tem muito mais direcionamento por parte dos mentores de lá pra gente. Depois, vai ficando algo mais maleável pra gente e construindo o nosso próprio caminho, né? Legal. Mas assim, a gente segue uma metodologia da Apple. Eles têm o próprio framework de aprendizagem deles, que a gente segue durante esses 2 anos de curso. Então, logo que a gente entra, já nos é apresentado esse framework, a gente pode falar isso. A gente não pode Framework. entrar, a gente não pode entrar muito em detalhes, mas Aham. você pode falar, não pode falar tudo, Pode mas falar pode. sobre Já falou no caso, né? Você já Não, falou, mas pode né? cortar. Bom, tudo bem, cada um segue uma trilha depois do primeiro ano, né? Então, vocês Isso. têm essa possibilidade Sim, lá. e é uma Legal. coisa bem interessante que, tipo, por exemplo, se eu sou de design, eu não preciso virar designer no projeto. Eu posso querer virar programador dentro desse projeto. Foi uma crise até que eu tive um pouco, mas, por exemplo, teve uma amiga minha que ela é da FCI, ela é de ciência da computação, então, tipo, pra quem não sabe, tipo, ciência da computação vai lidar com mais parte de, tipo, matemática, mais, tipo, essa parte mais técnica da computação, enquanto os sistemas vai voltar um pouco mais pro mercado de trabalho. Então, práticas profissionais, tipo, a programação, tipo, um pouco mais na prática mesmo, assim. E ela era de ciência da computação. Ela é de ciência da computação, só que ela escolheu a trilha de design. Então, hoje, ela tá comigo lá na Academy, que hoje eu tô como residente no projeto. E ela tá como monitora e ela tá trabalhando na parte de design. Então, tipo, ela não trocou de curso, ela continua na computação, mas ela tá indo pra carreira de designer. Legal. Então, é uma coisa que a Academy proporciona. Você não precisa se limitar a uma coisa. Então, lá a gente tem a frase que, tipo, a Academy... A Academy, ela forma, tipo, em inglês, World Class Developers. Então, tipo... o desenvolvedor não é só aquele que programa um aplicativo. O desenvolvedor é aquela pessoa que consegue realmente fazer um aplicativo do começo ao fim. Legal. Então, todo mundo lá sai da Academy com capacidade de desenvolver os próprios aplicativos do zero. Então, mesmo eles que são de programação, eles conseguem do zero pensar um aplicativo, fazer o design e programar o aplicativo. E é a mesma coisa, eu consigo pensar o aplicativo, fazer o design e programar o aplicativo. Só que, obviamente, cada um nas suas capacidades. Os meus aplicativos provavelmente vão ter um foco maior em design, enquanto deles vão ter um foco maior em programação. Mas todo mundo consegue desenvolver o aplicativo do começo ao fim. E Isso é vocês legal, né, Erika? são super legal. Porque a troca entre cursos, entre pessoal do design, pessoal da FCI,
um acaba aprendendo com o outro Sem algumas dúvida. questões, né? Sim, e eu achei essa parte, acho que a coisa mais interessante da Academy foram as pessoas, assim, que eu conheci durante a Academy, né? Cada um Que tem legal. uma coisa que é muito bom, específico, e aí você acaba conhecendo, assim, pessoas com conhecimentos totalmente diferentes, que nem o Miguel, que é super bom no design. E aí eu sempre tive interesse em design também, por mais que eu fiz sistemas de informação, que eu tenha conhecimento de programação, sempre me interessei por design. E aí o fato da gente estar fazendo um aplicativo com as mesmas pessoas, né, atuando no mesmo grupo, fez com que eu aprendesse muitas coisas de design com o Miguel. Então, bacana. às vezes, ele abre o Figma, que é a plataforma que a gente usa para fazer os designs, e aí ele me ensina como que faz auto layout, como que funcionam Sim. as coisas, e aí a gente aprende, assim, quase que primordialmente entre nós mesmos. Cada um ensina o que sabe mais pro outro. E Isso é muito legal. Isso é muito legal. E vocês já saíram desse programa da Apple, vocês são aluminais, né? Isso. E agora, você como residente, qual que é a sua função lá? Eu sou... lá tem os mentores, que eles são os principais... de certa forma, não são professores, mas eles não estão lá para, tipo, só passar conhecimento, mas estão lá para guiar os alunos no aprendizado. Então, eles que ficam mais na parte pedagógica. E aí, eu, como residente, eu fico lá de suporte dos mentores, mas também a gente tem agora um outro programa, que é a Open Academy, que ela não tem uma relação direta com a Apple Developer Academy, mas ela é cursos gratuitos da área de tecnologia que a gente oferece aqui no Mackenzie. Então, eu também cuido dessa parte desses cursos. Então, atualmente eu aplico trilhas, então cursos de curta duração. Então, eu fico nessa parte também um pouco pedagógica, de, tipo, beleza, pensar aulas, montar aulas, Que bacana. também desenvolver, tipo, peças de comunicação e auxiliar na Academy também. Então, e sentar com os alunos, tirar dúvida, fazer aulas lá dentro. Então, como residente, eu fico com um auxiliar dos mentores e nessa parte da Open Academy. E de que forma que a Academy proporcionou para vocês uma oportunidade melhor para o mercado? Porque você já está no mercado, né, Gabriel? Sim, sim. E como que foi isso quando você mandou currículo, fez entrevista? De que forma que essa experiência de vocês aqui no Mackenzie abriu portas? Quando eu entrei na Academy, mano, eu não sabia nada de front, eu não tinha essa noção das coisas. E foi totalmente lá tudo que eu aprendi sobre interação do usuário com o aplicativo, tela, design, foi tudo lá. Então, tipo, eu com certeza não deveria... Eu acho que eu não teria me tornado um desenvolvedor para iOS se não fosse a Academy. Tenho certeza absoluta. Eu nem sei que caminho eu ia ter seguido, pra ser bem honesto com vocês. E... Então, quando eu terminei a Academy no fim do ano passado, junto com o Mackenzie, com a faculdade... primeiro que você fazer Academy abre muitas portas para conexões. Tipo, muitas. Então, você acaba conhecendo muitas pessoas das turmas anteriores à sua, né? Que, inclusive, foi o meu caso. Teve uma pessoa da turma anterior que atualmente está no Mercado Livre também. E chegou e mandou mensagem, né? Tem alguém para indicar aí da turma atual? Aí me indicaram. Mano, deu, tipo... No mesmo dia que eu mandei meu LinkedIn, já veio mensagem... 2 semanas entrei pra empresa. Então, tipo, é muito mais isso, isso de conexão, de você ter pessoas que podem, né, te arranjar vagas. E o conhecimento também, né? Porque eu não estagiei em nenhuma empresa. Eu fiz a Academy e já entrei como CLT, desenvolvedor júnior lá dentro do Mercado Livre. Então, a Academy te dá uma experiência de estágio, com certeza. Abrindo muitas portas, mano. Abrindo muitas portas. Ótimo. Legal. E, Giovana, você já tá também trabalhando, né? Você tá estagiando, né? Não, eu tô como pleno no Banco Pan. Certo. E bem nessa linha do que o Gabriel conversou sobre, eu acho que se não fosse a Academy também eu não estaria no emprego que eu estou hoje, porque eu conheci meu chefe justamente dentro da Academy. Olha só. Porque foi um evento que aí foram convidadas várias pessoas e o meu chefe estava lá. E aí eu tirei um tempo pra conversar com ele, falar sobre vagas, se eles tinham vagas abertas, como que era trabalhar no PAN, o que eles faziam, como que era a arquitetura de mobile. E aí, por acaso, tinha uma vaga de pleno, né? E aí a gente acabou conversando, né? Depois dali eu me interessei e ele gostou de mim. E aí acabou que eu fiz o processo seletivo e passei. Então foi literalmente só. dentro da Academy que eu conheci o meu abriram chefe, as portas, que né? abriram as portas pra mim. Que legal. Isso é bem interessante porque o projeto tem mais de 10 anos. Então, tipo, para cada turma são 30 alunos. Então, tipo, os alunos, eles estão espalhados por várias
várias empresas, alunos até que abriram as próprias empresas. Então, tem colegas, amigos nossos que, tipo, se formaram da Academy e conseguiram empregos nessas empresas também. Então, consultorias que abriram portas para justamente o pessoal da nossa turma. Então, tem muito isso de conexão. Então, acho que uma coisa muito rica do projeto é justamente o networking. Porque, tanto que, tipo, tem a comunidade iOS... Ela é uma comunidade até bem unida, assim, porque é um nicho um pouco pequeno. Então, por exemplo, tem eventos chamados Cocoa Heads, que eles não são relacionados à Academy, mas eles são, tipo, do ecossistema, dessa comunidade de desenvolvedores iOS. E é muito interessante, porque sempre tem, por exemplo, pessoal da Academy nesses eventos. E, se eu não me engano, até o Gabriel palestrou ou irá eu vou palestrar vai amanhã, palestrar. inclusive. Então, A gente palestrou, eu palestrei. É verdade, vocês também, Então, tipo, justamente isso, porque a Academy proporciona essa comunidade. E eu acho que isso que é um dos pontos mais interessantes do projeto. Sim. E vocês desenvolvem várias coisas, então, né? Não é só esse hard skill de você saber como fazer, mas você tem que dar uma palestra. Mano, tem muita Sim. soft skills. Soft skills Nossa, tem um muita. ponto, é um ponto fortíssimo. A gente tem um professor, eu amo muito ele, que é o Basílio. ele é um professor da computação, só que ele é muito bom de teatro. Muito bom de teatro. Então, a gente já teve algumas aulas meio absurdas com ele. Tipo assim, aulas muito engraçadas, mas, tipo, que ajudaram muito a gente em apresentação. Então, a Academy não ajuda só, por exemplo, para profissional, mas, por exemplo, faculdade. Uma coisa que eu sei é que, tipo, na FCI, vários professores elogiam as apresentações dos alunos que participam do projeto. Porque é uma coisa que a gente preza muito. Porque não adianta você só fazer o aplicativo se você não sabe vender ele. Então, Esse você é um tem ponto que... importante. Sim, Esse é um ponto importante. Então, a gente aprende justamente isso. Então, se a gente tá conseguindo falar nesse podcast, é com certeza por causa da... Nossa, eu entrei na Academy e não sabia falar direito, mano. Eu tinha muito medo de apresentar, assim, as coisas que eu fazia, mas aí, pô, lá, a gente enfrenta esses medos. Que lá, oportunidade que o Sim. Mackenzie dá, né? Ter esse contato da Apple Academy Developer aqui no Mackenzie é uma coisa grande, né? Pelo visto, essa formação super completa. Então, isso é muito legal de ouvir vocês e tudo que vocês estão conseguindo a partir da graduação já, né? Não é que vocês têm já 20 anos de formado, então vocês já estão realmente começando cedo no mercado, né? Que bacana. Sim. Vocês estavam falando de desenvolvimento de vocês em grupo e tal. Vocês têm algum aplicativo, alguma coisa que dá pra gente baixar, dá pra gente olhar? Temos alguns. Temos alguns. Nosso é o Archeon. Ele é um aplicativo para Mac. E aí é muito engraçado, que ele não é tipo assim, um aplicativo qualquer. Ele é um aplicativo para advogados. É um assunto muito nichado. Como que vocês foram parar na advocacia? Nem a gente sabe. Nossa senhora, foi o brainstorm mais doloroso da minha vida. A gente... É que, tipo assim, no final a gente descobriu que ninguém queria trabalhar com advogados. Com todo respeito à galera de direito, de verdade. O meu pai é advogado, minha irmã é advogada. Tipo, eu gosto muito, mas, tipo, se a gente tivesse escolhido outro tema, acho que teria sido mais... Menos estressante. Mas é um aplicativo que ajuda os advogados a se organizarem. Então, organizarem os seus clientes e os seus documentos em um só lugar. Então, ele funciona como como se fosse um Google Drive, um Dropbox da vida, só que voltado para advogados. Então, tipo, você vai ter sua lista de clientes lá, então vai ter todos os dados do seu cliente, você consegue enviar e-mail para o seu cliente direto do aplicativo. Olha que bacana. E então a gente pensou tudo isso para, tipo, acelerar, otimizar o processo. Então, tipo, eu preciso preencher os dados de um cliente. Então o cliente consegue mandar um documento do GovBR para ele só, tipo, coloca dentro do aplicativo e preenche todos os dados. Legal. Nossa, Então- isso foi muito bom, tá? Isso foi eu que fiz, tá? Então temos o Archeon, ele está disponível para MacBook, mas aí temos outros. Eu tenho o Simplin, que é uma agenda visual. Então ele foi desenvolvido pensando em pessoas do espectro autista, que eles têm dificuldade com questão de rotina e eles são muito visuais, eles se apegam fácil a coisas visuais. Então eu desenvolvi esse aplicativo que ele tem essa agenda visual. Então eu e mais... aí eu acho que foram mais 5 pessoas do grupo, então foi um grupo que a gente desenvolveu
é justamente um projeto voltado à acessibilidade. E esse projeto, tipo, esse aplicativo, Simplim, com N no final, ele tá disponível para iPhone. E ele foi um projeto até mesmo que a gente fez artigo e levou para fora. Então, eu tenho um também, o Upper. Então, acho que vou falar esses 3. O Archeon, que é o nosso. O Simplim, que é a de agenda visual, que eu consegui até levar para congressos, que a gente fez um artigo. E o Upper, que é um pessoal meu, que ele é um aplicativo basicamente de devocional, assim, tipo, você consegue anotar, tipo, o que você leu da Bíblia hoje, então, tipo, você consegue adicionar lá. E aí eu acho que eles também têm outros aplicativos que eles podem falar, outros projetos interessantes. Sim. Peraí. Deixa eu pensar como que eu falo isso. Ok. Um aplicativo que eu me orgulho muito, que eu fiz na Academy, foi o Tentálculos. É um nome meio esquisito, mas é porque ele é sobre um polvo que ensina matemática. Então, a gente juntou tentáculos com cálculos. E aí ficou Tentálculos. Sim. Porque esse aplicativo, ele foi feito com o objetivo de realmente ensinar, ser um serious game, que é um jogo que ensina coisas. Então, esse era o tema. E aí, a gente criou o Tentálculos em cima disso, que foi em parceria com o Laboratório de Matemática do Mackenzie. Então, a gente tirou um dia para ir lá conhecer o laboratório, entender que tipo de jogos que eles tinham. E aí, eles tinham um jogo que era o jogo da balança. Que ele era uma balança matemática, que você tinha uma equação de primeiro grau, e aí você tinha que balancear os elementos da equação de acordo com os lados da balança. Então, um lado da igualdade da equação ficava em uma balança específica e o outro lado da igualdade ficava no outro. E aí você tinha que tirar elementos da balança para você encontrar o resultado da equação. E aí a gente se baseou nesse jogo do laboratório que já existia para criar o nosso aplicativo, né? Por que a gente não faz um aplicativo sobre isso? Porque o jogo ele era físico. Eles mesmos desenvolveram esse jogo, essa balança. E aí a gente pensou, por que não trazer esse jogo para o mundo digital? E aí foi quando a gente se uniu ali entre designers, desenvolvedores, pessoas de produto, para criar esse aplicativo. E aí foi super legal, a gente teve várias ideias de motion, assim, né? Como que a gente consegue fazer a experiência ser o mais fluida possível e, ao mesmo tempo, com que as pessoas aprendessem com isso, né? E aí a gente fez especificamente mais voltado para alunos do ensino fundamental 1 e 2, para essas pessoas aprenderem a matemática. E aí, ao final do desenvolvimento, a gente publicou um artigo sobre esse jogo que foi aceito numa conferência lá em Nova York. Legal. Que chama Joint Conference on Serious Games, que era específica, né, voltada já para Serious Games. Então, casou certinho com o aplicativo que a gente tinha. E aí, uma vez que foi aceito, eles chamaram a gente para apresentar lá no congresso. E aí, muito obrigado, Mackenzie, porque o Mackenzie Sim, proporcionou esse momento, né, pra Olha só. gente, pra mim, pra minha professora. E aí, mais um aluno também foi. Só que aí, ele mesmo pagou as coisas, né? E aí, a gente passou lá uns 4 dias, assim, em Nova York, passando nessa conferência, conhecendo vários lugares, e tudo em inglês. E uma coisa também que é importante falar do Academy é que a gente é bem estimulado a falar em inglês. Sim. Então, muitas apresentações que a gente tem que fazer são em inglês. A gente tentou fazer um dia só do inglês, que a gente só falava em inglês, mas o inglês lá tem que ser muito forte, assim. E a gente conversa com pessoas também que falam inglês lá dentro. Então, por ter também esse background falando inglês, chegar lá não foi tão forte pra mim. Que nem apresentar inglês não foi tão difícil por conta desse background que a gente teve. Porque a gente falou de apresentações, então tiveram apresentações que era obrigatório apresentar em inglês. Então, a gente já tinha, tipo, esse treinamento também. Legal. Mas, assim, foi muito legal porque eu nunca tinha viajado pra fora antes. Então, a Academy proporcionou que eu finalmente Poxa, que pudesse... emoção. É muito legal, gente. É muito, emoção. muito legal conhecer outra cultura, outro... Eu acho legal. que esse é um ponto. Eu acho que o bonito também é bonito. Desculpa. Gabriel tem uma história por trás e a gente não vai contar essa história. Mas cada um aqui viajou por conta de um aplicativo. E eu acho que o Gabriel vai falar. Tipo, eu viajei pro Uruguai. Então foi no LACLO, que é uma conferência de aprendizagem. Então, tecnologia e aprendizagem. E aí eu consegui, tipo... foi eu, mais duas... uma mentora, uma professora e uma outra colega minha. E a gente levou esse artigo pro Uruguai. Então, tipo, foi Uruguai,
Nova York, aí eu acho que... Legal. Eu vou falar agora sobre um aplicativo que eu acho que definitivamente é o que eu tenho mais orgulho de ter feito dentro da Academy, que é o Tabse. Basicamente, o Tabse é um aplicativo voltado para ensinar crianças neurodivergentes a aprender a ler tablaturas. Não sei se você sabe o que é tablaturas. Notações musicais para instrumentos de corda, né? Então, você consegue aprender a tocar uma música na guitarra ou violão, além de uma tablatura. E a gente desenvolveu esse aplicativo lá em outubro de 2023, eu e mais outros colegas lá da Academy. E, bom, nossa senhora, o que esse aplicativo abriu portas foi brincadeira, porque a gente colocou ele na App Store, ele tá até hoje, inclusive, lá, se vocês quiserem dar uma olhada. E, bom, no final do ano, a gente descobriu um negócio chamado Campus Mobile. Não sei se vocês conhecem, eu vou tentar dar um resumo rápido do que ele é. Mas, basicamente, é um projeto lá da USP, se eu não me engano, é da USP. Da Claro. E da Claro, do USP Claro, né, parceria. E eles, mano, no final do ano eles abrem, fala, vocês querem se inscrever? Manda seu app aqui, tem que ser um aplicativo mobile, né? Manda seu app aqui e você vai ter a oportunidade de desenvolver esse aplicativo uns meses aqui com a gente e apresentar para uma banca. E aí, mano, como funciona, né? Tem a primeira fase, são muitas equipes, geralmente no começo do ano, assim, chama a gente de fora, mano. A gente de fora pega avião aqui pra São Paulo, todo mundo se reúne em São Paulo, fica no hotel. Várias atividades presenciais, treinar pitch, apresentação, fazer o aplicativo mesmo. E aí apresenta pra uma banca. E aí é dividido em 5 categorias, né, o Campus Mobile. Então tem a categoria de educação, diversidade... Entretenimento, Green Tech, essas coisas aí. E aí, o Tabse foi pra educação, né? E aí, quando tem a primeira apresentação pra primeira banca, sobram 3 equipes de cada categoria. E aí, o Tabse, ele acabou passando nessa primeira fase. Foi, tipo, muita emoção lá na hora. Eu lembro que anunciaram lá Tabse ao vivo lá e foi muito da hora. E aí, beleza, a gente foi pra segunda fase. A segunda fase é online, né? Então, todo mundo volta pras suas casas. E a segunda fase é online. E aí a gente fica desenvolvendo o app, batendo metas, né? E quando a gente termina essas metas, se a gente cumprir todas as metas, a equipe ganha um prêmio em dinheiro de 9 mil e algumas coisas reais. E se você aí tem a apresentação para a banca final de novo, e aí uma equipe de cada categoria ganha o projeto. E ganhar o projeto é uma viagem toda paga para São Francisco, passar uma semana lá e apresentar o seu app lá fora, em inglês. Então, aí o Tabse ganhou de novo, passou para a segunda fase também. E aí, em outubro do ano passado, foi eu e mais 2 colegas que desenvolveram o Tabse comigo pros Estados Unidos, lá para São Francisco, tudo pago. Foi uma semana, tipo assim, incrível. Foi muito legal. Olha só, meus parabéns para vocês. Parabéns. Que legal. Olha, eu fiquei muito feliz de ouvir todas as atividades de vocês aqui dentro, o que o Mackenzie proporciona. Fiquei muito, muito feliz. Acho que... E os apps estão disponíveis na App Store, né? Store, Os Tabs você consegue baixar, ver o que o Bonito fez pra ganhar o Campus Mobile. Tem Cálculos também, o Arc. O Arc, um Simplim, o Upper, os meus. E eu acho que tem só um ponto que eu acho que é interessante comentar também, que a gente tá falando justamente essas oportunidades. Tipo, o Mackenzie proporciona a Academy tá proporcionando outras oportunidades. E uma delas que a Apple proporciona e a Academy pode ajudar muito, que é o Swift Student Challenge. Que é um desafio que tem anualmente para pequenos desenvolvedores iniciantes fazerem seus projetos e enviarem para a Apple. E é um projeto mesmo para você contar uma história, para você ter um projeto relevante socialmente, pequeno mesmo. E em 2023 foi muito, muito interessante que, 2023 a gente começou a Academy, em abril. As inscrições pra esse negócio ia ser, em maio. E aí, beleza, eu quero tentar fazer. Eu não sabia nada de programação. E aí eu comecei a fazer e, os mentores foram me ajudando, mesmo que, beleza, eu chegava antes do horário do projeto. Eles falaram que não ia ajudar durante o horário, porque tinha todo o cronograma, mas, antes ajudavam, então eles me ajudaram e tal. E em 2023 eu mandei minha inscrição e eu fui contemplado nessa premiação. Foi bem interessante, foi muito bom, uma oportunidade incrível que eu tive. E aí, no ano seguinte, eu tentei, não passei, mas... No ano seguinte, a turma inteira acabou tentando, né? Porque a gente já tinha um background de 1 ano ali, já aprendendo as coisas. E o meu projeto também passou lá no Swift Student Challenge. E como funciona? Geralmente são 300 ganhadores mundiais, é isso, por aí, né? E 50 são escolhidos como os Distinguished, que é os projetos mais da hora. E aí eles
são chamados para assistir o WWDC da Apple ao vivo lá em Cupertino, lá no Apple Park. E o restante da rapaziada que ganhou, eles ganham um prêmio, né? Eu acho que eu ganhei um AirPods Max, um certificado lá. E só que aí tem como você, tipo, mesmo você não tendo sido distinguished, tem como pedir, me convida aí, por favor. E aí, e aí eu fui chamado pra assistir lá ao vivo. Então eu fui duas vezes para os Estados Unidos ano passado. Olha só. Essa acabou sendo antes, dessa viagem acabou sendo antes do campus. Mas essa não foi bancada nem nada, eu tive que ir com o meu próprio dinheiro. Mas, tipo, eu consegui entrar no Apple Park, conheci muita gente. Um monte de gente do Brasil, de outras academies do Brasil lá. Brasileiro, que não falta em nenhum lugar do mundo, impressionante. Conversei em inglês com muita gente lá, então, tipo, mano, eu tava no Apple Park, mano, tipo assim, bizarro. Legal. Muito bom. Eu acho que tudo isso é, tipo assim, não é sobre, tipo, meu Deus, nossa, nós somos incríveis, uau. Mas é, tipo, a gente tá aqui como gratidão, sabe, pela Academy. Tipo, a gente só conseguiu viver essas coisas por conta do Mackenzie, por conta da Academy. Sim. Então, é mesmo essa forma de, tipo, olha a oportunidade que vocês têm, sabe? É uma coisa que tá aberta a todos os cursos, tipo, não é só pra galera da computação, não é só pra galera de design, e não é só pra você que sabe programação. Tem gente que não sabe nada de programação, nada de design, entrou e conseguiu se desenvolver nessa área, então, tipo, é pra todo mundo. Isso que é o mais legal desse projeto. Mas também é mérito de vocês, porque assim, a gente como professor cansa de ficar estimulando os alunos a fazerem coisas. Então, a gente junta grupos de alunos, explica como que funciona, o que tem para fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, faz iniciação, faz Apple Academy, faz não sei o que, e assim, poucos têm o interesse e aquela vontade de tentar fazer. Então assim, vocês falam, a gente, não somos melhores, tal, mas vocês têm muitos méritos, porque assim, abraçaram a ideia e foram até o final. E não desistiram no meio, porque também tem alunos que começam, não tem o gás, não tem pujança para conseguir terminar, né? Então, mostraram uma resiliência, que é fundamental, né? Para qualquer área que vocês forem trabalhar, a resiliência é algo que vocês precisam ter sempre. E eu acho que tem muito esforço e dedicação também, porque muitas vezes se você quer que o seu aplicativo ele dê certo, ele vá para frente, às vezes você vai precisar trabalhar até fora do horário de Academy, para você realmente se dedicar naquilo, porque você tem fé no seu aplicativo, você acredita que ele vai conquistar muitas coisas. Que nem escrever artigo, por exemplo, muitas vezes a gente precisou sair do horário de Academy, de faculdade. Eu lembro que eu e o Thiago, que é o meu... Loucura. Que foi o menino também que me ajudou bastante nesse artigo, a gente ficou até 3 horas da manhã escrevendo esse artigo. E, tipo, enquanto tem aula... Mas olha o retorno, né? Então, olha o retorno, que bacana. Então, acho que esse é um ponto fantástico. Sem... no pain, no gain, né? Então, não tem jeito. A gente tem que arregaçar as mangas, ir pra cima e fazer, trabalhar. E muitas vezes esquecer que o relógio existe, né? Porque às vezes 24 horas é pouco no dia para dar conta de fazer tudo o que precisa, né? Ainda mais sendo aluno, estudando, fazendo uma coisa ou outra, a gente sabe que é bem complicado. Mas no final das contas a vida acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, né, Célio? Mas muito bem. Gente, fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Nós ficamos muito orgulhosos de vocês. Meus parabéns. Como vocês demonstraram que são Mac makers de verdade. Então, nosso bottom. Ai, que legal! Bonito. André. Obrigado. Legal. Muito obrigada, então, pela participação de vocês e muito sucesso. Obrigada, gente. A gente agradece. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigado, viu? Show de bola. Então, se vocês gostaram desse episódio, tem muitos outros vindo pela frente. Se você tem interesse de mandar a sua ideia para ser entrevistado aqui, se você é aluno ou ex-aluno, pode mandar no QR Code que está aqui atrás. A gente vai ter muito prazer em receber vocês também. Muito obrigada, gente, e até semana que vem. Tchau. Até semana que vem.